O Corinthians está classificado para a final do Paulistão. É isso mesmo, Corinthians e Palmeiras na final do Campeonato Paulista. O derby, mais uma vez, sendo o espetáculo aí da final do campeonato. Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal. Então, se você for novo, já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo e já deixa o like para fortalecer. O salve de hoje vai pro Ângelo Reis e também pro Caio Kevin. Tamo junto, família. Agora, já trazendo a primeira notícia, não é muito boa pro torcedor corintiano. A justiça novamente bloqueou uma quantia em dinheiro do Corinthians. Dessa vez, são 2 milhões de reais por uma dívida com aquele ex-atacante, o Jonatas, que atuou no Corinthians no ano de 2018, fez 9 partidas e marcou apenas um gol contra o São Paulo, na partida que a gente perdeu, aquele gol lá que ele dominou com o braço, então não deixou saudades na equipe do Corinthians o atacante Jonatas. Assim que saiu da equipe, ele entrou na justiça e ganhou a causa de 2 milhões de reais, que seriam divididos em a primeira parcela em 900 mil e mais 5 parcelas de 180 mil reais. Só que, segundo o jogador, o Corinthians não pagou nenhuma das parcelas. Sendo assim, ele entrou novamente na justiça e a justiça bloqueou 2 milhões de reais das contas do Corinthians. Então a gente tendo aí que mais uma vez noticiar aqui o Corinthians devendo o jogador na justiça, não paga as dívidas, o jogador ganha a ação, o Corinthians negocia um acordo ali que vai pagar, consegue parcelar e mesmo assim não paga, nem parcelando, um valor bem mais baixo aí durante os meses, o Corinthians não paga os jogadores. Tá uma situação complicada a financeira do Corinthians, hein? O que vocês acham aí? Acha que logo menos aí vão aparecer mais jogadores aí para cobrando o Corinthians na justiça, porque tá ficando difícil, hein? Agora vou trazer o assunto da semana para vocês. A final do Campeonato Paulista vai ser decidida pelo derby entre Corinthians e Palmeiras, com a primeira partida quarta-feira já agora, dia 5 de agosto, às 9h30 da noite na Arena Corinthians. E aí o jogo de volta já é no sábado. Não se esqueçam, o jogo é sábado, não vai ser no domingo a final. Sábado, 4h30 da tarde, lá no Allianz Parque, que é a casa do Palmeiras. O Corinthians se classificou vencendo o Mirassol ontem por 1-0. Gol novamente do novo Paulinho aí, o Ederson, volante Ederson, muita qualidade. Terceiro gol dele aí em 4 partidas na volta do Paulistão. Fez gol contra o Oeste, fez gol contra o Bragantino e agora contra o Mirassol. O Ederson aí tá surpreendendo a torcida do Corinthians. E falando um pouco mais sobre o jogo, a equipe do Coringão começou muito bem, pressionando ali o Mirassol, teve algumas oportunidades, o Mirassol teve uma oportunidade numa falta bem batida pelo camisa 10, o Cássio foi muito bem na bola, e aí o jogo começou a cozinhar um pouco, o Corinthians com muito mais posse de bola, só que não conseguia concluir isso em chances reais de gol. A melhor oportunidade foi a do Matheus Vital, um lance ali com o Carlos Augusto que tocou para trás, ele chutou meio prensado com o zagueiro, a bola pegou na trave, e aí o outro zagueiro tirou. A segunda boa chance foi uma triangulação da equipe do Corinthians, o Ederson saiu na linha de fundo, cruzou para a área, o Jô furou, tentou dar uma letra ali, mas a bola passou por baixo da perna dele, não tinha ninguém no segundo pau, foi uma oportunidade até melhor que a do Matheus Vital, só que o Jô não conseguiu finalizar. E aí ficou esse primeiro tempo assim, o Corinthians sempre no campo de ataque, tentando rolar a bola, tentando rodar, procurar espaço, só que não fluía. O Luane no meio campo não conseguia achar espaço, os dois volantes um pouco apertados ali também. As melhores oportunidades foram pelas laterais, porque o meio estava muito povoado e aí sobrava espaço, principalmente pelo Fagner pela direita ali e o Carlos Augusto algumas vezes subindo pela esquerda. Um ponto aqui que eu queria ressaltar é a cobertura do Corinthians nos escanteios ofensivos. O Corinthians ia bater escanteio, quando vinha a segunda bola não tinha ninguém do Corinthians, normalmente o Mirassol ganhava essa segunda bola e o contra-ataque sempre era perigoso. Ficava só o Gabriel na sobra e aí vinha 2, 3 jogadores do Mirassol, quase eles encaixaram 2 contra-ataques em cima do Corinthians em jogadas de escanteio. Então o Thiago Nunes tem que melhorar nesse ponto aí. Já na segunda etapa o Corinthians voltou melhor ainda, com mais pressão ali no ataque. O Luan teve 2 chances, uma ele dominou e bateu prensado, a outra num escanteio, a bola sobrou no pé dele, ele já bateu de primeira no canto, o goleiro pegou também, só que o Luan vem muito apagado aí, hein? Já desde o jogo contra o Palmeiras, contra o Oeste ele melhorou um pouco, contra o Bragantino teve alguns toques na bola, mas nada muito a fundo, é mais a bola parada que ele tá dando assistência. Agora nesse jogo contra o Mirassol ele foi muito abaixo mesmo, e aí eu queria ressaltar a entrada do Arauz, que é o segundo jogo consecutivo que ele entra muito bem. Ele teve uma chance de gol contra o Bragantino que o goleiro pegou,
Ontem contra o Mirassol novamente, um chute colocado, o goleiro pegou também. Então o Arauz aí em 10, 15 minutos de partida, muito melhor que o Luan. O Luan tem que abrir o olho aí, senão vai perder a vaga. O problema é que a final é um clássico, né? Então acho que o Thiago Nunes não vai querer arriscar, colocar o Arauz, que é um jogador que tá mais fresco aí. Eu acho que ele vai optar novamente pelo Luan, que é um jogador, querendo ou não, mais experiente, que já conhece o clássico, né? Jogou o primeiro jogo quase que todo. Então acho que o Arauz não vai conseguir essa vaga. Mas é bom o Luan abrir o olho, porque o Arauz tá jogando bem nessa volta aí da pandemia. E aí um fator importantíssimo no jogo, que tem muita gente discutindo, foi a expulsão do jogador do Mirassol aos 13 minutos da segunda etapa. Ele foi para dividir com o Carlos Augusto tocou na bola, então o jogador do Mirassol não encostou na bola, e ele veio solando por cima, pegou o tornozelo do Carlos Augusto. O tornozelo dele ficou muito feio, foi substituído da partida, e aí o juiz olhou no VAR o lance e expulsou o jogador do Mirassol. Muita gente criticou, falou do lance do Fagner contra o Bragantino. Pra mim, o lance do Mirassol era pra ser expulso mesmo. Ele não rela na bola e solou o jogador do Corinthians. Então não tem discussão. Mas aí a torcida do São Paulo, a própria torcida do Palmeiras e do Santos já colocam aí que novamente a arbitragem estaria ajudando o Corinthians. Mas como a gente sabe, isso aí é inveja, né, dos antes. E logo na sequência saiu mais um gol do Ederson. Abrindo o placar aí pra equipe do Corinthians. Tava ali procurando espaços. Ele novamente, um gol parecido com o gol que ele fez contra o Bragantino, puxou para a perna direita, bateu, essa bola foi um pouco mais pro canto, só que para mim eu acho que dava pro goleiro chegar também, né? Tocou na ponta dos dedos dele e a bola entrou, mas a gente não tem o que reclamar, né? Só comemora o gol do Ederson aí, que aí deu uma tranquilidade maior pro Corinthians. O Mirassol, mesmo com um a menos ali e tomando o gol, continuou atrás. Eu achei que eles iam sair pra cima do Corinthians, não saíram, ficaram encaixotados ali, e o Corinthians continuou com a posse de bola, mas não conseguiu converter em melhores chances. Uma outra oportunidade que o Luan bateu o escanteio e o jogador do Mirassol cabeceou para cortar a bola, só que a bola pegou na trave do Mirassol e aí saiu, que foi uma boa chance também, só que não teve jogador do Corinthians envolvido, só bateram o escanteio e o jogador ia fazendo um gol contra. E aí o Corinthians continuou com aquela pressão, mas com pouca organização. Entrou o Arauz, que aí sim começou a melhorar, ele começou a controlar o meio campo, chamou a responsabilidade, quase todas as bolas passando pelo pé dele, toca de um lado, toca do outro, buscando avançar a equipe do Corinthians. E aí ficou nisso até o juiz acabar a partida. Eu acho que a partida contra o Bragantino foi mais segura, pelo gol que saiu mais cedo, e a equipe do Corinthians estava mais organizada, porque o Bragantino veio pra cima. Então esse jogo contra o Mirassol ficou mais encaixotado na zaga, esperando a oportunidade para fazer um gol, e não apareceu essa oportunidade. O Cássio muito seguro na partida, a melhor oportunidade foi a de falta mesmo. Então a gente tem o que melhorar já pra final, mas o Corinthians está de parabéns aí. Calou a boca de muita gente. O próprio André Sanches, nosso presidente, deu uma declaração falando o seguinte: vai ter gente com dificuldade para explicar. Ele só falou isso porque aí os torcedores que estavam falando que o Corinthians ia ser rebaixado, vendo o Corinthians chegar na final, é difícil de explicar mesmo, né? Um time aí ressurgindo das cinzas. A gente nunca duvidou da força do Corinthians, mas sabia que não estava jogando bem. Agora é o clássico contra o Palmeiras, a gente vem de um retrospecto muito bom, já venceu a última partida, a pressão está toda com o Palmeiras, o Corinthians é o atual tricampeão, venceu o último jogo por 1-0, então o Palmeiras está com essa raiva aí, com muita vontade de vencer o Corinthians. Só que a gente sabe a força do Corinthians ali, quando o Palmeiras começa a vir para cima, o Corinthians se segura na zaga, consegue um gol e vence a partida. Então vamos aguardar aí para ver o que vai ser dessa final. Beleza, rapaziada? Amanhã, terça-feira, já volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!